Esta mesa que vai abordar os contributos da psicologia escolar para os tempos de crise. Temos uma mesa com convidados com uma diversidade bastante grande de contributos nesta área. A doutora Luísa Mota, psicóloga no SPO, agora quase 2, não é? Já há praticamente 30 anos, vai-nos dar uma visão mais ligada à prática e ao terreno do trabalho da psicologia nas escolas e que contributos é que podem vir aqui neste tempo de crise adicionais. A professora Paula Paixão, que é professora associada na Universidade, aqui na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, com responsabilidades na formação de mestrado e doutoramento em Psicologia da Educação, e que estávamos ainda exatamente a conversar. Isto é uma circunstância feliz, quando os Serviços de Psicologia e Orientação estão a fazer 30 anos em Portugal. A professora estava a lembrar dos primeiros, da formação aqui em Coimbra, junto dos primeiros. Portanto, vai-nos dar alguns contributos para também refletir o que é que a academia e os profissionais podem fazer em conjunto. E também o professor José Vilarruana, é o Vilarruana que fica melhor, não é? Cebalha, que é decano do Colégio da Catalunha, do Colégio Oficial de Psicólogos, e que é vice-presidente do Conselho Geral e que é responsável também pela parte da educação, decano da parte da educação no Colégio Oficial dos Psicólogos. Vai-nos trazer uma visão diferente sobre outra experiência de contributos da psicologia escolar para estes tempos de crise. Portanto, agradeço a todos por estarem presentes e vou passar a palavra à Luísa. Boa tarde. É bom ver tantos psicólogos numa sala sábado à tarde, com o calor que está lá fora. E venho falar-vos um pouco sobre a psicologia escolar. E sei que há vários psicólogos escolares na sala, certo? E muitos outros que não são psicólogos escolares, mas que de certeza que gostam de saber um pouco mais sobre o que é que nós fazemos. Como é o tema deste encontro, eu organizei aquilo que vou dizer à volta deste tema, o que é que os psicólogos escolares podem fazer para ajudar a lidar com vários aspectos da crise. Enfim, a crise todos sabemos do que é que estamos a falar, não preciso de desenvolver. E organizei aquilo que vou dizer em 3 tópicos principais. Um primeiro, se eu me afastar já não se ouve. Ouve, obrigada. Um primeiro sobre o contributo da psicologia escolar para moderar os impactos da crise nas crianças e nos jovens com quem nós trabalhamos. Um segundo tópico, o contributo da psicologia escolar para a redução da despesa pública. E um último tópico, como é que a crise afeta os psicólogos escolares e o exercício da psicologia escolar. Começando por falar um pouco sobre a crise. A crise económica tem efeitos no bem-estar, todos sabemos, isso já foi amplamente falado em várias comunicações anteriores, arrasta um aumento de desemprego e os problemas vários de stress, de saúde mental, de insatisfação decorrentes dos problemas do desemprego. Sabemos, vários modelos indicam nesse sentido, que para controlar o efeito da crise há que prevenir investindo na prevenção da perda de recursos. Se a crise arrasta a perda de recursos psicológicos, sociais, económicos, etc., nós podemos investir nessa perda de recursos e assim controlar os efeitos da crise. E o que é que pode ser feito na escola para prevenir a perda de recursos? Como é que nós podemos prevenir os problemas de saúde mental e para promover o nível de formação e o acesso ao trabalho?
Há enfim, uma infinidade de coisas que eu poderia dizer, foi difícil selecionar algumas num curto espaço de tempo e pensando no que é que iria dizer, que ao mesmo tempo é simples e é difícil, simples porque os psicólogos escolares, nós trabalhamos na crise, basicamente é uma parte daquilo que nós fazemos, responder e prevenir crises várias, mas ao mesmo tempo é tão difícil porque são tantas as vertentes e as abordagens que se tornou difícil. Eu lembrei-me de um trabalho que fiz o ano passado com uma professora na escola onde trabalho, que é a Escola Secundária António Arroio, uma professora de Teoria de Design, e nós pensámos em organizar uma atividade para os jovens sobre o impacto que a crise tem nos alunos da escola. E fizemos essa proposta. Aquilo foi no âmbito da disciplina de Teoria de Design e, portanto, seria uma proposta de trabalho de design social. É interessante nós também percebermos alguns cruzamentos entre estas áreas. E o desafio aos alunos foi qualquer coisa como: temos uma crise, isso afeta os nossos alunos, como é que a escola pode responder estando mais atenta às necessidades dos outros? E os grupos organizaram-se e fizeram propostas. Eu não vou trazer aqui as propostas, mas algumas ideias que surgiram destas propostas, porque foi bastante interessante. Por um lado, os jovens fizeram propostas daquelas coisas mais evidentes de solidariedade social, como, por exemplo, organizar bancos de livros escolares a nível de escola, feiras de trocas, enfim, eventos vários, festas para recolher fundos para apoiar os colegas mais necessitados. Mas surgiram também um conjunto de outras iniciativas propostas por eles, muito interessantes e que fugiam deste âmbito e que eu resumo um pouco à volta também destas ideias, para além da solidariedade. A escola como suporte social, portanto eles propunham mesmo atividades específicas de melhorar a socialização entre eles. A escola como promotora e valorizadora, digamos, da sua própria identidade, como jovens com competências e que competências e como é que a escola pode valorizar e promover essas competências. Algumas coisas à volta da ligação entre as atividades presentes e futuro, o que é que nós podemos fazer agora que nos ajuda a preparar o nosso futuro, e a escola como um espaço para atividades expressivas e criativas. Foi muito interessante perceber todas estas propostas que eles faziam e também ajudar-nos a perceber que, se calhar, quando estamos a querer dar respostas, e nós psicólogos escolares temos muito essa noção, devemos envolver a própria comunidade no encontrar dessas respostas, em particular os jovens. Claro, eu estou a trabalhar numa escola com adolescentes, as respostas são diferentes, naturalmente, conforme os níveis etários. A minha cábula, para não me esquecer de algumas coisas importantes que quero dizer. Enfim, passado ter contado esta experiência, vou sintetizar alguns, assim, muito só por alto, alguns dos contributos da psicologia escolar, não em termos de atividades concretas, mas em termos mais da nossa postura nas escolas. E eu começo por um contributo que não é da psicologia escolar, é da psicologia geral, não é? Mas que a nós também nos diz muito, que é a atitude investigativa que a psicologia nos forma, nos informa. Observar, ouvir, investigar, usar as nossas ferramentas de investigação para melhor compreender o que se está a passar, encontrar respostas e envolver a comunidade nessas respostas. Portanto, isto é algo que a psicologia nos ensina e que nós praticamos de alguma forma no dia-a-dia. Portanto, um dos aspectos dessa atitude investigativa. Mas a atitude investigativa traz-nos ainda outras vantagens. Atualmente há uma diversidade enorme, um corpo de investigação muito grande na área da psicologia da educação, da psicologia escolar, da psicologia vocacional, imenso. Tivemos recentemente no nosso país 2 congressos muito importantes, da ISPA no Porto e do envolvimento escolar, as perspectivas da psicologia e da educação em Lisboa, em julho, ambos, e são centenas de comunicações, com investigações, com avaliações de programas e de intervenções na área da psicologia escolar e da educação. Portanto, é uma área com uma vitalidade enorme e com um vastíssimo leque de trabalho produzido que nos dá ferramentas, que nos dá modelos de intervenção e que nos ajuda na nossa prática diária. Todo este corpo de investigação é o suporte da nossa prática e esta atitude investigativa é um motor para nós o pormos em prática, para mudarmos aquilo que nós pretendemos mudar. Portanto, aqui uma síntese dos 3 aspectos que eu destaquei: observar, procurar intervenções que estão comprovadas empiricamente e fazermos apelo aos modelos teóricos e práticos
que a nossa área nos fornece. Interessante que esta área também, como as outras áreas da psicologia, claro, estou aqui a puxar a minha, que conheço melhor naturalmente, integra já esta atualidade e o impacto desta atualidade nas pessoas nestes novos modelos. Passando a outro tópico, uma característica da psicologia escolar, como de outras áreas, mas que para nós é mesmo indispensável, é que a nossa abordagem é mesmo integrativa. Ou seja, por tradição, desde há 30 anos, quando começámos, nós trabalhamos em várias áreas. Nós não podemos ser especialistas de uma coisa, temos que ser especialistas de uma variedade de coisas, se calhar especialistas das ligações ou especialistas da integração. Trabalhamos numa área académica ou de aprendizagem, de ajuda aos jovens a potenciar as suas capacidades de aprendizagem e a ter mais sucesso. Uma área vocacional, de ajuda aos jovens a lidar com os desafios do seu futuro ocupacional, e uma área mais socioemocional, de ajuda aos jovens a lidar com as suas emoções e as relações. E nós trabalhamos estas coisas articuladamente, nem sempre, mas muitas vezes e cada vez mais. Ou seja, nós temos mesmo, por definição quase, a psicologia escolar é uma área da psicologia que é integrativa por natureza e por exigência. A nossa abordagem é também contextual, não só porque nós trabalhamos com vários contextos. Enfim, há 30 anos, quando começámos, também um dos nossos modelos de referência foram os modelos ecossistémicos e, portanto, desde sempre nós sabemos que se queremos mudar algo numa criança ou num jovem, temos que trabalhar com os seus contextos, os professores, a sala de aula, a família, etc. Mas eu aqui chamei contextual um bocadinho a coisas um bocadinho mais amplas. Também de acordo com algumas reflexões e abordagens recentes, feitas por alguns autores, cada vez mais nós também temos que considerar não apenas os contextos de vida, mas as próprias perspectivas. Como é que se situam, o que é que pensam, como é que constroem a sua realidade, os alunos com quem nós trabalhamos. Enfim, claro, os professores também e os outros agentes, mas situando os alunos. E isto é um bocadinho diferente de trabalhar só com os contextos, é considerar as perspectivas como perspectivas válidas, que leituras é que eles fazem e como é que a partir das próprias leituras que eles fazem nós podemos ajudar na mudança. Enfim, para especificar, este tipo de posicionamento ajuda-nos a trabalhar com alunos de outras comunidades, outros países, de minorias étnicas, de minorias sociais, etc. E ainda uma outra ideia que quero trazer sobre esta parte dos contextos é que também penso, e muitos autores pensam, e muitos de nós pensamos, que não é só trabalhar com os contextos, é ser mais ativo, ou mesmo ativista, na mudança dos contextos. Porque, por vezes, o contexto é a barreira e é quase uma obrigação ética nós trabalharmos para mudar esse contexto. E nós, como psicólogos escolares, temos um papel crítico na defesa dos direitos das crianças e dos jovens que pertencem a minorias, que estão em condições desfavorecidas, e essa defesa desses direitos implica que se mudem aspectos do contexto. Não é mudá-los a eles, é mudar as atitudes e as condições do envolvimento em que eles estão. Enfim, e para terminar este ponto aqui sobre as várias abordagens, também uma abordagem compreensível em que trabalhamos a vários níveis, com a escola na sua totalidade, com alguns grupos específicos e com alunos individualmente. Vou passar esta parte mais rápido e também passar com alguma brevidade alguns construtos que se têm vindo a introduzir na nossa prática, como por exemplo resiliência, adaptabilidade, esperança, proatividade. Não vou falar muito sobre eles, só assim algumas notas. A resiliência como adaptação positiva a um contexto adverso, e em muitos aspectos muitas das nossas crianças e jovens estão a viver contextos adversos. Se pensarmos que as fontes de resiliência podem ser um sentido de competência pessoal, um sentido de ligação e regulação emocional, então nós podemos pensar que a escola é um local privilegiado onde estes aspectos podem ser trabalhados e onde a resiliência pode ser construída. Ainda outros dois construtos.
Adaptabilidade e esperança são oriundos mais de autores da área da psicologia vocacional. Adaptabilidade como prontidão psicossocial e recursos individuais para lidar com as tarefas vocacionais num contexto em mudança, com várias dimensões: empenho, confiança, curiosidade e cooperação. Esperança como percepção individual sobre as capacidades para estabelecer objetivos, desenvolver as estratégias para alcançar esses objetivos, iniciar e manter a motivação. Diversos estudos têm já relacionado estes aspectos, estas competências, com maior envolvimento escolar, maior sucesso académico e outro tipo de variáveis. E nós também podemos pensar que, quer através de abordagens da psicologia vocacional, quer através de mudanças no próprio contexto, trabalhando com os professores e na forma como eles desenvolvem determinadas dimensões, se estiverem alerta para isso, nós podemos também fazer com que a escola seja mais do que aquilo que já é, porque em muitos casos já é, e muito, um local de construção de adaptabilidade e de esperança. Ainda uma nota assim muito breve sobre alguns modelos, também relativamente recentes, abordagens teóricas, mas que nos dão indicações muito concretas para a prática: o envolvimento na escola, psicologia positiva, abordagens construtivistas da construção das carreiras pessoais e modelos de 3 níveis associados ao modelo de resposta à intervenção, que provavelmente alguns conhecem e que também não vou desenvolver. Em síntese, o trabalho dos psicólogos escolares visa investir nas crianças e nos jovens, nos seus recursos internos, emocionais, cognitivos, comportamentais e nos seus recursos externos de formação, qualidade e nível da formação, redes e suportes sociais, etc. Acho que este slide me cortou a última frase. E eu vou passar para um slide que está um bocadinho difícil de ler, imagino, mas que é uma síntese de um trabalho de um grupo de colegas para nós vermos um pouco como é que isto se pode pôr na prática. Quanto tempo é que eu já ocupei? Não vou ter tempo, porque estou assim, já demorei tempo demais, mas pronto. Posso continuar? Obrigada. Isto é um trabalho, isto foi uma... As colegas estão aqui na sala, penso eu. Foi uma recolha do trabalho que um grupo de colegas num grupo de escolas faz, num período de tempo. E temos exemplos de intervenções com grupos, participações em equipas e intervenção individual. Isto como um bocadinho, como é que se põe em prática esta perspectiva contextual, integradora e multinível, digamos, que nós usamos nas escolas. Vou deixar uns momentos. Portanto, temos com grupos orientação vocacional, temos com grupos prevenção de comportamentos de risco, temos com grupos formação para professores. Tem havido crescentes pedidos nas escolas de formação para professores, questões de aprendizagem, mas muito também sobre gestão de comportamento. Participação em equipas, portanto o nosso trabalho cada vez mais é um trabalho em rede, equipas várias a nível de escola e a nível das outras instituições da comunidade. E a intervenção individual, que continua a ser uma prática e que nós entendemos que continua a ser necessária, porque também temos esta componente de resposta à crise e de acompanhamentos individualizados e até atribuído por lei. Nós temos que fazer estas partes destas funções de avaliações psicológicas, sobretudo em casos de alunos com necessidades educativas especiais. E depois aqui aquilo que os colegas desejariam que evoluísse, e destaco que o que nós pretendemos, isto vai de encontro a estudos que foram feitos sobre os psicólogos em Portugal, e recentemente foram feitos 2 estudos amplos sobre a situação dos psicólogos escolares em Portugal, e uma das conclusões é que nós ocupamos muito o nosso tempo em atividades individuais, de avaliações, relatórios, diagnósticos, mas porque isso a escola nos exige, mas nós sentimos essa necessidade e essa vontade de cada vez mais avançar para um tipo de trabalho mais preventivo e mais promocional. E bom, vou mudar de assunto ligeiramente, não vou mudar de assunto, vou mudar de posicionamento e falar sobre
rapidamente, porque estas coisas agora são rápidas, o que é que nós podemos fazer para reduzir a despesa pública? Enfim, nós vivemos nesta narrativa que Portugal está numa grande crise económica e que nós precisamos de poupar. Em particular, os sistemas públicos, não é? Os serviços públicos que estão a ser reduzidos precisam de poupar. O sistema educativo precisa de poupar. Então, o que é que nós, psicólogos escolares, pronto, pondo daqui deste ponto de vista, o que é que nós, psicólogos escolares, podemos fazer para reduzir a despesa pública? E podemos fazer algumas coisas. Primeira, nós trabalhamos com aprendizagem, com sucesso escolar, nós podemos ajudar a promover o sucesso e a prevenir o abandono. Isso é um facto. E nós temos alternativas à retenção. Isto é uma questão muito simples, mas no nosso sistema escolar a retenção é muito usada pelos professores como medida de promoção do sucesso, não é? De resolução de problemas. E nós sabemos que essa medida não funciona. Há inúmeros estudos em vários países que comprovam que a retenção não só não resolve o problema, como por vezes até o agrava. A alternativa que por vezes as escolas encontram de promover o aluno só para continuar com o seu grupo social também não funciona, não é? Porque se é promovê-lo artificialmente, ele continua com a falta de aprendizagens feitas. Nós temos alternativas a isso. E essas alternativas podem ser postas em prática. E de várias maneiras, a nível da prevenção, não é? Com programas de intervenção precoce, ou com programas de treino, por exemplo, para prevenir problemas de leitura, de aprendizagem de leitura e escrita, nós podemos propor e as escolas porem em prática programas de treino de competências fonológicas logo no pré-escolar, por exemplo, uma medida simples. Ou outras coisas, diagnóstico precoce de dificuldades de aprendizagem, intervenção direcionada, mudança de práticas pedagógicas. Portanto, nós temos um conjunto de estratégias que podem resolver este problema da retenção. Eu não trouxe para aqui números, tentei, mas não são assim tão fáceis de arranjar. Se nós diminuirmos a taxa de retenção, isso é já um gasto considerável para o nosso sistema escolar. Temos outros menos fáceis de provar, mas que também são reais, e que há muitos estudos em vários países que os têm feito, portanto, a nível destas perspectivas de custo-benefício, que se nós estivermos a formar jovens com mais proatividade, mais adaptabilidade, mais capacidade empreendedora na construção das suas carreiras, haverá no futuro seguramente menos gastos com suportes sociais ao desemprego e mais dinamização da atividade económica. Isto parece-nos bastante evidente. Ainda falta prová-lo em números. Por outro lado, promovendo competências socioemocionais que promovem o bem-estar e que são protetoras dos problemas de saúde mental, resiliência, etc., nós estamos a fazer poupar o sistema de saúde. Como dizia alguém ontem, de facto, nós temos um excesso de medicação, de recurso a sistemas de saúde, e isto pode ser prevenido na escola, uma parte pelo menos. Mudando novamente de perspectiva, como é que a crise nos afeta a nós, os psicólogos escolares, e o exercício da psicologia escolar? Nós não estamos fora da crise. Não estamos fora de nada. Enfim. E de várias maneiras, não é? Nós temos este ano ainda uma sobrecarga maior de trabalho do que tivemos em anos anteriores, porque uma parte dos contratos para novos psicólogos surgiu a meio tempo, coisa estranha, não é? O Ministério abre um lugar de psicólogo num agrupamento de escolas com 3.000 alunos, por exemplo, e depois contrata-o para estar lá 18 horas. É um bocado esquisito, desrespeitador completamente da pessoa que está lá a trabalhar, porque depois querem que ela faça 35, imagino. Ou 40. Nós temos vontade de avançar de forma mais sistemática para intervenções preventivas, promocionais, trabalho em rede, formação, investigação, etc. Mas isso não é fácil por vezes, porque nós também temos trabalhado em grande isolamento profissional, e nesta situação precária em que muitas vezes trabalha isolada, é muito fácil ceder às pressões das escolas no sentido de irmos resolver o problema, não é? Estava ainda há pouco a falar com uma colega que tem estado nos concursos, o que é que eles querem? Uma pessoa com um perfil mais clínico para resolver as crises, mas se nós trabalharmos preventivamente essas crises não acontecem tanto. Mas com o isolamento que muitos de nós trabalham, é difícil fazer face a essa pressão. Então nós precisamos de várias coisas, precisamos de avaliar as nossas intervenções, e deixo um apelo aos colegas para
na medida das suas possibilidades. Eu sei que não é fácil com o nosso trabalho, mas é muito importante. E às vezes temos mesmo que pôr de parte um tempo para isso. É um investimento para o futuro. Vamos avaliar aquilo que fazemos, medir os resultados e perceber até que, para podermos comunicar aos outros. Não é só eu acho que isto resulta, é que isto resulta mesmo. Precisamos também, para nos ajudar e uniformizar um bocado a nossa prática de guias, de boas práticas, blueprints, como dizem os americanos. E para isso, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós já estamos bastante organizados em redes informais, é verdade, mas não é pelas redes informais que isto depois se passa, porque depois não tem voz. É preciso mesmo o papel das associações profissionais, a Ordem, outras, na defesa dos direitos, o sindicato, mas as associações profissionais têm um papel absolutamente imprescindível em coligir as boas práticas, em promover estes estudos de custo-benefício, etc., que nos suportem, porque nós temos um papel social muito importante, nós acreditamos nisso, e por isso continuamos a trabalhar, e que gostaríamos de ver reconhecido, mas não é uma questão de reconhecimento, é que gostávamos mesmo de poder contribuir mais. E acho que temos que ser um bocadinho mais ativistas nesta defesa. E acho que acabei. Obrigada. Obrigado, Luísa. Passar então a palavra à professora Paula Paixão. Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Não sei. Boa tarde a todos. Eu começaria, em primeiro lugar, por agradecer e saudar a iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nos juntarmos, ter realizado este encontro, de nos juntarmos com os nossos colegas espanhóis. Acho que é logo digamos, uma corporização de uma forma de resposta à crise, não é? Juntarmos, organizarmos-nos, vermos o que estamos a fazer, como estamos a fazer, divulgarmos para a sociedade e, portanto, é de saudar e é uma oportunidade para nos juntarmos a todos e estarmos em conjunto. Há pessoas, no meu caso pessoal, ainda antes de começar, há colegas que já não vi há muito tempo e que estou aqui neste momento a ver, e isso é sempre uma iniciativa, é sempre muito agradável e importante. Eu acho a intervenção da Luísa, a Luísa realmente falou, mostrou como a psicologia escolar, em tempos de crise e do ponto de vista quem é que está em crise, como é que estamos em crise, há quanto tempo estamos em crise, deste ponto de vista mostra como a psicologia escolar tem uma capacidade, se calhar como outras áreas com certeza da intervenção psicológica, mas tal como a Luísa eu falo mais da psicologia escolar que conheço, uma capacidade enorme de se reinventar. Como disse o Vítor, faz precisamente hoje, este ano, desculpem, 30 anos que os psicólogos entraram na escola. Faz este ano 30 anos. E se a entrada nos psicólogos na escola foi um momento muito promissor e realmente foi o início do trabalho num contexto de intervenção novo e fundamental, mas foi feita de uma forma muito proativa, como dizia a Luísa, muito inovadora para a época. Na realidade, sobretudo a partir de metade dos finais da década de 90, não é? A sensação que eu tenho, eu aqui vou falar, estou completamente alinhada com vários aspectos, aliás, vou ter que reajustar que a Luísa falou agora, focou agora na sua intervenção. Eu vou falar mais do ponto de vista da formação, da ligação com os psicólogos enquanto formadora, tanto da formação inicial como da formação contínua, agora com os estágios profissionais da Ordem, também surgiu essa oportunidade. E, portanto, do ponto de vista da formação, eu pergunto muitas vezes quem é que está em crise. Evidentemente o país está em crise, mas está em crise neste momento, a Europa está em crise, o mundo está em crise,
mas do ponto de vista das autoridades educativas, com responsabilidades pela educação, pela organização do sistema educativo e, portanto, que enquadra o trabalho do psicólogo, eu pergunto-me há quanto tempo é que a crise existe. Esta é, pelo menos, a minha perspectiva. E, portanto, quem está em crise pode ser uma pergunta ou uma questão muito complexa. Digamos, outra ideia geral que eu acho que nós temos que debater, eu vou só aqui enunciar ideias, porque acho que temos que criar espaços e a ordem realmente é, se calhar, o lugar ideal, eu irei referir isso no fim, para nos juntarmos pessoas que dentro da psicologia escolar, profissionais que dentro da psicologia escolar trabalham em diferentes âmbitos e de diferentes formas, se calhar a ordem é o local desculpem, ideal para nos encontrarmos e para, definindo grupos de trabalho, conseguirmos avançar neste domínio. Porque uma outra ideia que eu gostaria de referir é, tem havido nos últimos anos, e já não são assim tão poucos, uma tentativa e diferentes ministérios da educação, tenho vindo a assistir a isso, têm procurado, na resposta às crises, ou como sentem as crises, por isso é que eu digo a crise não é nova, há diferentes pontos de vista da crise, de irem atribuindo funções específicas que estão normalmente associadas aos psicólogos escolares a outros profissionais. E esta vai ser uma tentação que cada vez vai, penso eu, ser mais, se calhar, recorrente. Peço desculpa, mas não me estou a entender com isto. Sim. Pronto. Manual. Eu acho que, não sei se com certeza todos viram nos últimos dias, eu achei interessante. Nos últimos dias passou pela comunicação social, digamos, uma press release de um relatório que vai ser publicado pela Unesco no próximo ano, em que, precisamente, os números, cá está os números, em que vai demonstrar, esse tal relatório, que, efetivamente, o acesso igual ao ensino aumentaria o rendimento mundial em 23%, tendo efeitos positivos, alguns que aqui estão enunciados, reduzindo efeitos negativos que aqui também estão enunciados. E eu considero, e não vou focar mais nesta ideia, a Luísa já apresentou bastante, ilustrou bastante este domínio, os psicólogos escolares estão numa posição privilegiada no âmbito do sistema educativo para, em parceria com os outros agentes educativos e com outros agentes sociais, caminhar no sentido da meta identificada pela Unesco. Portanto, nós temos um contexto internacional, um contexto geral, que nos ajuda e temos uma abordagem ecológica em contextos educativos, que eu também não vou referir, a Luísa já apresentou várias ilustrações, ilustrou bastante neste sentido. O psicólogo, pela sua, digamos, dentro de um modelo ecológico de intervenção, está numa posição privilegiada para dar a sua contribuição específica no âmbito do cumprimento daquela meta enunciada pela Unesco. Os cortes, quando se fala de crise, reparem, apesar de Portugal estar especificamente numa crise muito aguda, esta crise é uma crise que tem sido sentida no contexto internacional. Eu achei interessante, se formos à página da APA, na área da psicologia escolar, há um artigo muito interessante que é School Psychologists Feel the Squeeze. Portanto, esta, digamos, é uma ideia que não é só do contexto português, é uma ideia na APA, portanto, isto é um artigo publicado na página da APA, na área da psicologia escolar, na divisão da psicologia escolar, relativamente, digamos, àquilo que se passa no contexto americano, e também lá os psicólogos sentem, digamos assim, esta pressão para e serem vítimas, eles próprios vítimas de cortes, o contexto educativo ser um contexto onde se fazem muito corte. E, portanto, eu penso que um dos efeitos da crise, que já se tem sentido há muitos anos e que agora se pode acentuar, é precisamente a limitação do espectro de intervenção dos serviços de psicologia. A Luísa falou bastante disso, não vou referir. Essa é uma ideia bastante clara. E digamos que essa limitação tem consequências a longo prazo, ou seja, responder, como referiu a Luísa, a problemas de curto prazo é uma tentação que pode ter custos a longo prazo muito grandes. E, portanto, nós devemos sentir, de qualquer forma, a crise não apenas como um momento para efetuar cortes,
eu estou a falar do ponto de vista da formação. Penso que esta ideia de pode haver cortes na área da psicologia escolar é uma ideia que pode-se, digamos assim, corporizar de várias maneiras. Nós podemos sentir a crise como um momento decisivo que nos levanta dificuldades, mas que também, digamos, é a ocasião de nos organizarmos, surgimento de novas oportunidades e de nos podermos organizar de outra forma. Como disse a Luísa, a prática psicológica em contexto escolar, isto para mim é uma ideia básica, é baseada na evidência científica. O psicólogo, aliás, isto está nos modelos de formação que foram adaptados a Bolonha, adequados a Bolonha, o psicólogo é um cientista prático. E, portanto, a nossa prática psicológica é baseada na evidência científica. Eu vou-te retomar. E tudo aquilo que nós fizermos para responder à crise, eu penso que deve ser feito no enquadramento desta ideia de que a prática psicológica é baseada na evidência científica. E a evidência científica pode ser vista, as consequências da prática psicológica no contexto de uma prática educativa mais alargada pode, digamos assim, ser vista a curto prazo como a longo prazo. Um colega norte-americano, Frank Worrell, diz que na psicologia escolar, ele é um colega que na APA tem uma responsabilidade grande pela organização da psicologia escolar, pela certificação da psicologia escolar, ele diz o seguinte: muitas vezes, ainda na atualidade, a prática da psicologia escolar funciona de acordo com a metáfora das flores que nascem espontaneamente. Ou seja, há uma crise, cada contexto tenta responder à crise da forma que considera mais adequada e surgem ideias. As flores nascem espontaneamente. No entanto, nós temos que caminhar para uma metáfora em que nossas intervenções psicológicas devem ser vistas como uma orquestra que produzem obras e obras com qualidade. Como é que a psicologia escolar, em termos de formação, e esta ideia o Vítor tem falado bastante na comunicação social e a Ordem tem-se preocupado, como é que a crise pode afetar a intervenção da psicologia escolar em Portugal? Já afetou, em termos de rácios, não é? E podemos falar de rácios, o Vítor tem falado bastante disso. A Rede Europeia de Psicólogos no Sistema Educativo aponta para um rácio ideal de um psicólogo por 1000 estudantes. A NASP, ou seja, a National Association of School Psychologists, nos Estados Unidos, considera, e esta é uma ideia que me parece mais adequada, sim, falar em rácios, mas os rácios dependem muito, como diz a Luísa, como disse muito bem, do modelo de intervenção que se quer implementar. Apesar de tudo, nunca menos de um psicólogo por 1000 estudantes, mas se nós quisermos ir para modelos mais compreensivos, em que as consequências a longo prazo são mais duradouras e mais positivas e benéficas, inclusivamente, dizem os nossos psicólogos nos Estados Unidos, os nossos colegas, os rácios deveriam ser idealmente entre 500, um psicólogo por a 700 estudantes. De modo que veja, o rácio nunca está separado do modelo de intervenção que nós queremos implementar. Mais uma vez, os modelos, então que modelos de intervenção é que nós temos validados com alguma evidência empírica no âmbito da psicologia escolar, tanto em termos portugueses como em termos internacionais? Termos vários, com certeza. Penso que a Luísa deu bastantes evidências daquilo que é um modelo português, se quisermos, que foi aquele que foi proposto quando do lançamento dos serviços de psicologia e orientação, ou com a entrada no psicólogo da escola, na altura não era um serviço de psicologia e orientação, em 1983, realmente nós propugnamos. Eu estive no lançamento nessa altura, pude participar dessa experiência tão emocionante e tão importante desse momento, e realmente nós propusemos um modelo que consideramos, na altura era muito inovador, estava alinhado com modelos internacionais, em alguns casos, devo dizer, até precedeu a implementação de outros modelos internacionais, tanto no contexto europeu como no contexto norte-americano, mas está perfeitamente alinhado. A Luísa falou bastante dele, eu vou só dar ilustração de alguns deles. Um dos modelos é este, o modelo tendo em vista a promoção da saúde mental nas escolas, um modelo norte-americano. Digamos que a ideia de um modelo compreensivo e integrador de 3 camadas é comum ao modelo português, se vocês quiserem.
a ideia de que se deve focar muito mais nas intervenções universais, nas intervenções dirigidas para todos os sujeitos, para todos os membros da comunidade escolar, é uma ideia clara neste modelo. Temos outro modelo que vai no mesmo sentido, o modelo da NASP. E o modelo da NASP, eu gostaria de chamar a atenção, foca uma ideia que, para quem está responsável ou tem alguma responsabilidade, e devem ser fundadas na psicologia do desenvolvimento, tendo em consideração as questões éticas e na investigação. O modelo da NASP, eu devo dizer que é um modelo que eu considero particularmente interessante, porque é abrangente não apenas em termos de boas práticas de intervenção, guidelines, mas é um modelo integrador em termos de formação, intervenção, inovação, investigação, etc. O modelo da NEPS, um modelo europeu, portanto, da Rede Europeia de Psicólogos Escolares, vai precisamente no mesmo sentido. Portanto, vejam, são modelos que têm as mesmas características. Eu diria que, tentando caracterizar na atualidade as ideias-chave acerca dos modelos de intervenção no psicólogo da escola, eles têm este caráter compreensivo, sistémico e compreensivo, têm em vista a promoção da saúde mental, a promoção da aprendizagem ao longo da vida e a remoção das barreiras à aprendizagem ao longo da vida, e o psicólogo como membro integrante de uma equipa multidisciplinar que tem em vista o alcance das metas referidas anteriormente. Isto há muito pano para mangas, mas digamos que em termos de modelos que enquadram ou que devem enquadrar a reflexão sobre todas as outras questões que tenham a ver com as circunstâncias em que a crise ocorre e como é que o psicólogo pode responder a esta crise, eu penso que, digamos, estas ideias-chave, estes modelos, são fundamentais. Do ponto de vista teórico, acho que nós também temos, falando um pouco da evidência empírica, eu gosto muito desta frase do Pittman e do Fleming, que já é de 91, e que diz que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Não é, digamos assim, remover apenas as barreiras aos jovens que sentem já problemas de desenvolvimento, mas é pensar nas estratégias mais eficazes para prevenir esses problemas. E nós temos dois guias fundamentais, penso eu, do ponto de vista da ciência psicológica, que estão na base de todos estes modelos de intervenção da escola que eu falei anteriormente. E penso que estes dois guias fundamentais do ponto de vista da ciência psicológica têm muito a ver com os estudos sobre o desenvolvimento psicológico positivo e os estudos sobre o desenvolvimento da resiliência. Tanto utilizando os modelos compensatórios, os modelos de proteção e os modelos de desafio. Não são duas linhas que não se conhecem e não se tocam, tocam-se em muitos aspectos, mas são duas linhas que, tendo muitos pontos em comuns, não são exatamente coincidentes. Mas eu penso que, do meu ponto de vista, são dois guias fundamentais que a ciência psicológica, em termos de evidência científica, fornece para a organização dos tais modelos compreensivos e que devem guiar todas as outras questões que são colocadas à intervenção psicológica em contexto escolar a partir, digamos, das situações de crise e das condições em que a crise ocorre. Uma ideia muito concreta, muito prática, vejam, por exemplo, um dos modelos de estudo da resiliência, dos modelos desenvolvimentais de estudo da resiliência, do Fergus e do Zimmerman, que diz, bom, há basicamente 4 tipos de trajetórias de desenvolvimento, duas mais positivas do que outras, evidentemente. Digamos que a crise e as condições da crise têm a ver com as condições de risco. Não muda nada em termos qualitativos, pode mudar em termos quantitativos. Isto é, em contexto de crise, as escolas
os seus membros, os jovens, as famílias, os professores e os psicólogos estão mais expostos a circunstâncias de risco e a mecanismos de risco. Mas a forma de ver os problemas, em termos gerais, não muda. Mas, em circunstâncias específicas de crise, o modelo, por exemplo, da NASP propõe, portanto, que é o tal modelo compreensivo com as características que temos vindo a falar, propõe, por exemplo, e eu deixo isto aqui a título de exemplo, que em momentos de risco agravado, se vocês quiserem, propõe guias para a intervenção, por exemplo, alguns exemplos, guias para a intervenção em contexto escolar em crise geral, para a promoção de climas escolares positivos em tempos de crise económica, para a consultoria a pais e professores em tempos de crise económica, para a consultoria a pais no âmbito das transições dos jovens em momentos de crise económica. Ou seja, quando utilizamos referenciais compreensivos alargados que têm, baseados na evidência empírica e que têm em consideração toda esta complexidade dos fatores que a Luísa falou há pouco, que rodeiam a intervenção dos psicólogos em contexto escolar e que enquadram essa intervenção, nós podemos depois pensar, cá está, em circunstâncias específicas em que todos nós somos colocados, somos expostos a mecanismos de risco agravado, nós podemos pensar, por exemplo, em guias, em práticas para ajudar algumas das populações escolares no sentido da criação de um clima psicológico positivo, que ajude o desenvolvimento psicológico positivo e que promova a resiliência. Duas ideias finais. Uma que a Luísa já referiu e que me parece fundamental. Como é que nós podemos dialogar? Porque, sinceramente, a dificuldade maior e a crise mais crónica que eu vejo que subjaz à intervenção dos psicólogos na escola é a incapacidade para dialogar, a incapacidade que o Ministério tem tido para dialogar com os psicólogos em contexto escolar e com as organizações que enquadram o trabalho do psicólogo em contexto escolar. A Luísa falou que inicialmente foram lançados quando os psicólogos entraram na escola, foram feitos muitos estudos, o Ministério da Educação pagou muitos estudos, eu participei em alguns deles, estudos de investigação. Mais tarde, esses estudos deixaram de ser financiados, passaram a ser feitos estudos SWOT, a análise SWOT, como falou a Luísa há pouco, sobre o trabalho do psicólogo da escola, ou seja, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os constrangimentos, as ameaças, etc. Essa análise SWOT, eu conheço uma que foi feita em 2006, já era uma análise que tinha algumas características peculiares. Depois disso, o Ministério praticamente deixou de investir neste tipo de estudos, deixou de dialogar, não dialoga. E, portanto, aquilo que eu penso que é importante, e reforça a ideia que a Luísa falou há pouco, nós temos que saber avaliar as nossas práticas. Dentro de modelos compreensivos baseados na evidência, que atendam à complexidade dos problemas e das questões, nós temos que aprender a avaliar as nossas práticas. Temos que fornecer dados. E essa avaliação dos serviços de psicologia pode medir resultados mais hard, mais soft, a curto, a médio e a longo prazo, e as evidências podem recolher a diferentes níveis. Há muita coisa que nós podemos fazer aqui. E como é que podemos fazer? E é isto que me parece que é a solução, é uma ideia que eu considero fundamental para responder à crise, é repensar toda a formação e a organização dos serviços de psicologia dentro do paradigma da aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido de que temos que criar parcerias. A formação não pode ser pensada mais, do meu ponto de vista, do modo como tem sido pensada até ao momento presente, em que há a formação inicial, depois há a formação contínua, depois, em momentos específicos, há contactos entre as pessoas, quando vêm fazer mestrados, doutoramentos, pós-graduações, etc. Penso que isto tem que ser tudo repensado. Nós temos que construir parcerias e essas parcerias devem ser construídas desde a formação inicial. E as universidades, os contextos de formação, a ordem, as escolas, outras associações e outras formas de organização dos psicólogos escolares e de outros agentes educativos devem estabelecer parcerias no sentido de criar projetos inovadores de formação, projetos inovadores de
investigação-ação e até capacitar todos os envolvidos, instituições universitárias, psicólogos da escola, escolas, etc., a concorrerem a projetos europeus, porque no âmbito do Horizon 2020, vamos agora entrar, acabou o 7º Quadro Comunitário de Apoio, no ano de 2013, vai acabar, vamos entrar em 2014 no Horizon 2020, que é, digamos, a linha de investigação, a linha de financiamento da Europa, que é fundamental para nós em termos de investigação, e penso que uma das formas de nós podermos captar financiamento também para as escolas, para os projetos escolares, é podendo criar condições para concorrer a projetos do Horizon 2020. E como é que podemos fazer isso? Estabelecendo parcerias. Estabelecendo parcerias, como eu disse, desde a formação inicial e ao longo, digamos, ao longo de todo o trajeto, acompanhando todos os projetos, desde a sua fase de formação, de implementação, de avaliação, e isto parece-me fundamental. Fundamental para, eu não digo para a sobrevivência da psicologia escolar, mas para o aperfeiçoamento, para a qualificação e para nós termos alguma autonomia quando a capacidade de dialogar, às vezes com o Ministério, não é a nossa capacidade para dialogar, mas a capacidade para dialogarem connosco não é muito grande. Mas nós não podemos desistir, e eu acho que os psicólogos escolares são um exemplo de resiliência, de iniciativa, de criatividade e de constantemente estarem a recriar a sua prática profissional. Mas o desafio que eu aqui lanço, que me parece fundamental, é, em diferentes cenários, criemos parcerias. Criemos parcerias e criemos as condições para a nossa própria evolução, para produzirmos dados e evidências empíricas que tenhamos sempre disponíveis para a todo momento podermos dialogar com as autoridades e mostrar o que estamos a produzir, como estamos a produzir, em que condições estamos a produzir, o que é que podemos fazer para melhorar, o que não é aceitável e o que não pode mais ser feito, não é? Esta, digamos assim, são as ideias que eu lanço neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula Paixão. Vamos agora transpor a fronteira e vamos ver uma perspectiva que vem dos nossos colegas de Espanha sobre esta questão de contributos da psicologia escolar em tempo de crise. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos los colegas y las colegas que han decidido venir a compartir con nosotros las preocupaciones y las propuestas con relación a este ámbito, en una hora tan difícil como este mediodía con el verano de Coimbra. Y ya en serio quiero agradecer también a la Orden el trabajo que ha realizado para que este encuentro, el uso español, esté siendo el éxito que está siendo. Paso a centrarme un poco más. Esta mañana la conferencia del profesor Peiró me ha, no diré que chafado, pero sí hecho que sean irrelevantes algunas ideas que yo quería compartir con ustedes, así que voy a obviarlas. Pero creo que todos hemos tenido la oportunidad de escucharlas y que han sido de gran interés. También las dos aportaciones que me han precedido creo que han bajado a un nivel de concreción de propuestas en el que yo no me voy a mover quizá más en el rol, el papel del psicólogo educativo, el psicólogo de la educación, el psicólogo escolar y los contextos de crisis en los que nos movemos en el Estado español. Digamos que entiendo, para empezar, que el psicólogo en el contexto escolar lo que le define es eso, que es un psicólogo formado como muchos otros, pero que va a intervenir en un contexto escolar. Y eso durante algunos años para el conjunto de los psicólogos ha sido una connotación obviada, es decir,
las diferencias que se dan en cada contexto, a veces no las hemos cuidado suficientemente. El mundo se está haciendo tan complejo que es obvio que hay que especializarse. En este momento, bien, en este momento en España tenemos una amenaza que es la educación, la ley Wert, que supongo que les suena, y por tanto que cuando oí hablar de que no se escucha a los psicólogos, es decir, que los políticos en Portugal no escuchan a los psicólogos, pensaba, bueno, esto es ibérico, al menos de momento, ¿no? Porque ahí tampoco los escuchan. Los modelos que preceden a la ley Wert no es que fueran muy buenos, bueno, eran lo que eran, pero lo cierto es que si España está siendo en este momento un país en derribo, anteriormente fue un país de libre construcción, es decir, que en cada comunidad la educación estuvo sujeta al ideario de cada cual y por tanto tenemos distintos modelos funcionando que afectan también a los psicólogos escolares. En este momento, luego creo que sí se ha grabado, hay una actualización de estos desastres, pero en el informe PISA de 2011, en España el 36% de los alumnos se consideraban repetidores, lo que en sí mismo ya es un coste y se demuestra, distintos estudios lo demuestran, que a mayor índice de repetición también hay finalmente un menor índice de consolidación de los conocimientos y por tanto del rendimiento que para la sociedad para la que estamos preparando a estas poblaciones hay que llegar, ¿no? Voy a intentar centrarme en algunos de los desafíos que son de siempre, creo que no son nuevos, pero que la situación de crisis los hace más difíciles. Aunque estoy convencido que debemos tomarlos como oportunidades, y eso creo que ya se ha dicho repetidamente, pero a veces es difícil, cuando estamos con el agua hasta aquí, pensar que eso es una oportunidad para aprender a respirar mejor. Uno de los fenómenos que nos afecta sería el de la globalización, es decir, está claro que estamos trabajando en un mundo en el que lo local está perdiendo cada día mayor intensidad y tenemos que preparar a los sujetos del futuro para trabajar en un mundo globalizado, no en un mundo local donde la identidad, lo propio, etcétera, tiene mucho interés, pero sin anular esa identidad, y eso es muy complicado. Es decir, ¿qué hace la escuela en este momento para adaptar a esos sujetos? Pues lo de siempre, intenta que el sujeto se adapte al sistema escolar. O sea que seguimos haciendo de alguna manera lo mismo de siempre y obtenemos, por tanto, creo que ya lo decía Einstein, obtenemos los mismos resultados. O sea que habrá que cambiar algo de lo que hacemos en general para obtener distintos resultados. Seguimos hablando de información como si fuera la panacea. Lo que está claro es que hoy en día el acceso a la información, es decir, cuando uno tiene una duda y tiene al lado a alguien más joven, inmediatamente coge el móvil o el ordenador y se va a Google y le pregunta a Google y Google le responde, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Por lo tanto, eso que ya ha cambiado, no está cambiando, ha cambiado, quiere decir que el acceso a la información es de una gran mayoría, y si no que se lo pregunten a los políticos que de vez en cuando se ven sorprendidos en algo que les han descubierto. Bueno, es que eso es muy fácil. Pero lo que sí observamos es que la construcción, y de hecho Peiro esta mañana hablaba del conocimiento, es decir, la construcción del conocimiento sí que ha disminuido, es decir, hay una fantasía de que con mucha información ya se puede operar, con mucha información ya soy el rey, pues resulta que no, que depende de cómo construyamos esa información. Y ya por supuesto que al final la sabiduría está desapareciendo de al menos de nuestros centros escolares. Es decir, no se vive bien que alguien sea muy sabio, que ¿qué nos va a contar?, ¿no? Y constatamos
que en general tenemos sobreabundancia de información, no solo de correos, ¿no?, que uno cuando tiene que ponerlos todo en orden se horroriza. Pues bueno, esa sería una cuestión muy de actualidad, es decir, hay muchísima información no contrastada y por tanto, de alguna manera, lo que tenemos que hacer, conseguir que esos sujetos que serán en el futuro los adultos del sistema sepan filtrar y discriminar esa información que les llega. Lo que no podemos evitar es que llegue. Bueno, aquí tendríamos una imagen para cortar un poco el sopor, que sería decir, le dije te quiero y me dijo ok, y vemos a este rorro ahí llorando y decimos, bueno, aquí algo no encaja, algo no funciona. Bueno, pues nuestro lugar en el sistema depende cada vez más de nuestra capacidad de procesar la información que obtenemos. Es decir, seguimos apilando carpetas cuando en realidad lo que conviene es que aquellas que no son útiles las tiremos, ¿no?, pero las guardamos. Y estamos enseñando eso, y entonces ahí hay una contradicción. Si eso es así, con relación al acceso al conocimiento, lo que vemos en este momento sería que hay una preocupante espiral de desigualdad, a pesar de que parece que la información y el acceso a la información nos han normalizado, eso no es lo que vemos, al menos los psicólogos, que hay un entrenamiento psicológico fuera del sistema escolar, es decir, que cuando hay dificultades se extrae al niño, al joven, al adolescente del entorno escolar y se le instruye, se le analiza o se le entrena aparte. Y conseguir que la escuela y los servicios de atención psicológica vinculados al entorno escolar estén unidos, coordinados, trabajen en la misma dirección, es a menudo una dificultad. Es cierto que la escuela se vuelve aburrida para muchos de nuestros chavales, hay que admitirlo, es aburrida, porque sales de la escuela y hay una cantidad de cosas excitantes y entonces, bueno, pues oye, pues eso que se pierden, ¿no?, dicen muchos enseñantes. Bueno, pues me parece que nos lo perdemos todos. Es decir, hay que conseguir que la escuela, que el entorno escolar, y ya hay maneras, sea realmente tan excitante como algunas de las ventanas exteriores, que a veces son virtuales, encuentra el niño. Entonces, si comparamos, es decir, lo que sería como un estereotipo, no me lo tomen como algo científico con evidencia empírica, por supuesto que no, pero que venimos de una escuela que era rural o como si lo fuera, de ámbito local, muy cercano, que estaba en una comunidad y que, bueno, uno podía pasar, ¿no?, la primaria, la secundaria, etcétera, con pocos cambios, ¿no? Es decir, valía casi lo mismo, ¿no?, la misma metodología. Y eso, en este momento, es imposible de aguantar. Estamos en un entorno digitalizado, globalizado, con muchísimas incertidumbres y donde, sobre todo, lo que les vendemos a los chavales es que van a fracasar seguro. Si esto no les va a servir para nada. Cuando éramos niños, al menos los de mi generación, decía, oye, si estudias, oye, tienes trabajo ya para toda la vida. Falso, vale, pero te lo creías. Y entonces estabas motivado. Ahora no, decir, no, oye, usted no te va a servir, pero tienes que esforzarte mucho. ¿Cómo voy a esforzar con algo que no me va a servir? Bueno, pues eso tendría que ver con cosas en las que habitualmente trabajamos los psicólogos. Es decir, la tolerancia a la frustración y la capacidad de mantener el nivel de esfuerzo. En eso los deportistas, por ejemplo, pues van por delante, ¿no? Con respecto a la redistribución del conocimiento, se dice Manuel Todd, que fue un éxito, ¿no?, en fin, hace un par de siglos, que se divulgara la lectoescritura, ¿no?, pero que en el siglo XX la generalización de la enseñanza secundaria está siendo un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? No tiene que ver con la crisis lo agudiza, pero en realidad es un fracaso porque la cultura familiar del número total de alumnos del sistema escolar está muy por debajo de valorar como muy positivo todo lo que comporta
la educación a partir de un cierto nivel. Es decir, la lectoescritura sería, como se decía antes, las 4 reglas, pero luego tienes que estudiar. Es decir, hay cosas que hay que ponerle un poco de esfuerzo. Y eso, si no existe como cultura familiar, bueno, pues es muy difícil de aguantar. En este momento, por tanto, si tenemos una redistribución del conocimiento pésima y un cierto caos en los centros de estudios secundarios, ¿qué quiere decir con caos? Bueno, pues que cada centro hace a su manera, ¿no? Es decir, que cada centro tiene sus ideas, tiene muy buenas ideas y pone en marcha lo que cree que es un ideario. Es decir, no tenemos un ideario común, no tenemos una manera común de instruir, de preparar para un cierto futuro a nuestros jóvenes. Por ejemplo, conductas disruptivas en el aula, el tema del moving, etcétera. Está claro que hay muchas intervenciones que se han programado en distintas comunidades y que son un beneficio para los centros escolares que las aplican. Bueno, pues esa es una entrada que tenemos los psicólogos educativos escolares en los centros. Digamos que con la enseñanza hasta los 16 años, lo que sería la clase media, vemos que se reduce. La clase media sería el grupo de gente que debe formarse, luego lo aclaro un poco, para que el sistema siga funcionando de la misma manera. Es decir, que los que están en el top sigan allí y los que están muy abajo se queden allí. En este momento eso se estrecha y hay una sensación de desafección, de rechazo en general a lo que significa la escuela por parte de adolescentes que deberían empezar a situarse en un lado o en otro. Y esa es la realidad que tiene la escuela y esa es una realidad que no sabe qué hacer con eso. Y está claro que nosotros decimos que los psicólogos sí podríamos hacer algo con eso, pero no nos dejan actuar como nos gustaría. Ahí estamos. Eso es un reto, eso es un desafío, bueno, es una oportunidad, ¿no? Cuando yo decía que han bajado a un nivel de concreción, hay programas muy concretos que tienen además demostración que sirven. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos los compran? No lo sé. Paradoja. ¿Qué paradoja? Bueno, la de las direcciones y las velocidades. Aquí lo que vemos es que hay un tren que irá para acá y una gente que va para allá. Bueno, pues eso es casi lo que vemos en el resultado de nuestro sistema educativo. Es decir, hay un déficit de mano de obra cualificada. Hay un superávit de mano de obra muy cualificada. En definitiva, personas con una formación que no tienen ninguna salida en el mercado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y formamos a alguien para que haga de médico y luego decimos, oiga, pero no va a trabajar de eso. Bueno, eso es lo que en ese momento estamos viendo. Por tanto, como es seguro que no podemos poner fácilmente un numerus clausus, pues tenemos que aceptar que la gente se forme en lo que quiera, pero que acepte que el mundo es otra cosa. Eso es difícil, porque todavía estamos con la idea de que si yo me formo en esto, trabajo de esto. Y dentro de la psicología tenemos también esta dificultad. Si yo soy psicólogo, puedo hacer lo que sea como psicólogo. Pues parece que no ya. No solo porque el Estado regula cosas, no solo porque las estructuras colegiales regulan cosas, sino porque la realidad es así. No podemos hacer cualquier cosa. Y si hablamos de tecnologías, a ver que me he saltado yo algo. Si hablamos de tecnologías, es verdad que tenemos que admitir que nunca en nuestra civilización se había producido un cambio tan fuerte en las normas de comunicación que tenemos. Es decir, que cuando decimos, bueno, crisis ha habido siempre dificultades, pero de este tipo, me parece que no. Me parece que la fractura es como muy distinta. Y estaría dispuesto a admitir que como yo soy uno de los sujetos que le toca vivir eso, pues la vivo mal, la vivo de otra manera. Pero creo que es distinta, creemos muchos que es distinta a algunas de las crisis que hemos soportado. Y por tanto, eso mismo significa ya una fractura a nivel digital, por decirlo de alguna manera, que está haciendo que haya dos poblaciones al menos muy diferenciadas. Si hablamos de objetos, un ordenador, una calculadora, una llave, que casi ya no se ven, un móvil, digamos que todos los grupos etarios tendrían prácticamente los mismos objetos.
Hace unos años unos tenían un móvil, otros no. Bueno, hoy en día tener un ordenador, tener un móvil, 4 cosas más, prácticamente las tiene todo el mundo. ¿Dónde está la diferencia? En el uso que hacemos de eso. Es decir, uno va en un metro y ve gente ahí todo el rato, ¿no? No hacen lo mismo. Unos están jugando, vamos al rato, otros están enviando un WhatsApp a la novia, otros tal, y otros están leyendo el artículo que luego tienen que no sé qué, tal. Esas diferencias son las que van haciendo que en cada paso vemos grandes diferencias de las posibilidades de inserción de esos sujetos dentro del mercado en sentido amplio. Voy yendo hacia el final. ¿Qué cosas más tenemos? ¿Cuál es la función de la escuela? Bueno, creo que para mí en el pasado era generalizar una cultura de élite al conjunto de la población. Bueno, ¿me podéis etiquetar de izquierdas? Pues sí, pero está claro que quien tiene el poder decide qué es lo que quiere transmitir y de qué forma quiere que estén los otros. Bueno, pues eso, vale. En este momento eso ni es ni puede ser. Es decir, se han diluido esas fronteras, pero seguimos necesitando que la escuela forme a los sujetos del futuro, porque ya tenemos estudios que demuestran que el problema no es no tener recursos. No fracasan los pueblos por eso, sino que fracasan por otras cosas que tienen que ver con la educación. Entonces, si lo que en este momento, porque las élites ya se forman aparte, viajan, o sea, se forman aparte, comen aparte, entre comillas. Entonces, en la actualidad, digo, si esa formación dividiera dos cosas que nos complican la vida, y que los psicólogos estamos poco todavía en ellas, como serían, por un lado, los derechos de ciudadanía, los derechos, las normas de convivencia, eso es un tema, y por otro, la identidad. Y salto a otro tema, y así entendéis un poco lo que quiero decir, porque me explicaba muy mal. Es decir, en Cataluña, pero también en toda España, y supongo que en Portugal, y si uno va a París, parece que está en el Senegal, es decir, está claro que los movimientos migratorios tienen ya un índice muy alto, ¿no? Pero los movimientos migratorios hace 100 años obligaban a que el que ha migrado tiene que adaptarse al lugar a donde está y prácticamente no ve otra realidad que la del lugar donde está. Y en este momento cualquier latino, cualquier africano, pues coge un Skype y se conecta con su familia y se dicen 4 cosas, ¿no? De manera que no hay un duelo migratorio, no hay una adaptación obligada y hay en cambio un intercambio constante y diríamos que melancólico incluso a veces. Y eso complica las intervenciones con las familias y con los niños y niñas de esas familias en el entorno escolar, ¿no? Claro, ¿qué podríamos hacer con esa complejidad? Pues siguiendo las enseñanzas del profesor Peiró que se fue, podríamos tomarlo como una oportunidad y por tanto hacer que esos sujetos que proceden en segunda generación al menos de lugares distintos puedan intercambiar sus lugares de interés, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es trabajo, ¿eh? Por tanto, si es trabajo, si tenemos una crisis en la institución, si no la tenemos solamente en la profesión, no la tenemos, se definía esta mañana 6, alguien añadió una 7, es decir, lo que tenemos es una crisis en general, de acuerdo, con muchos matices, pero sobre todo tenemos una crisis en la institución escolar, una crisis de autoridad. Cada escuela de alguna forma se constituye como proyecto independiente y entonces en Cataluña, por ejemplo, hay algunos equipos que dicen que hacen el mismo trabajo el pedagogo que el psicólogo que tal, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues si es lo mismo, el más barato será el último que se quede, ¿no? Claro, seguramente nos conviene diferenciarnos mostrando la utilidad que tiene nuestras competencias frente a las de otros, que están bien, pero que sirven para otra cosa. Bueno, creo que tenemos desafíos más importantes que nunca y aunque pensemos que son oportunidades,
las oportunidades también son un peligro, y también los definía esta mañana Peiro como podemos estancarnos, podemos innovar tanto que no podamos realizarlo, y sabemos que de alguna manera no tenemos un problema porque no tenemos recursos, sino porque todavía no sabemos cómo utilizar algunos de los pobres recursos que tenemos. Esta frase que salía en Infocop pues en finales del 2011, invertir en las personas es invertir en una economía más saludable y menos vulnerable. O sea, no hablamos de otra cosa que de economía aquí, ¿no? Por tanto, aquello que sostiene a las sociedades, que sería en este caso, hablamos de una economía, si invertir en esos sujetos es saludable y es económicamente saludable, ¿por qué no se hace? Bueno, pues volviendo al principio, 2013, el país de los repetidores, ese era un título del País, del periódico, perdón, no del País, del periódico, del día 3 de septiembre. 35% de los alumnos de ESO han perdido algún curso desde que empezó. Es decir, bueno, lo leéis. Está claro que eso, que está al final, cuando a un chico le cuesta aprender hay que ver qué le pasa, no solo en lo académico, eso que lo recomienda una experta, que no os voy a decir yo quién es decir, pero que es una psicóloga, esa aportación, bueno, digamos que se le hace escaso caso. Desde el Consejo General de la Psicología, y me consta que también la Orden se pronuncia en ese sentido, diríamos que los psicólogos educativos están especialmente preparados. Se cuida y se defiende el rol del psicólogo educativo, no solo del orientador, el psicólogo educativo, el psicólogo. ¿Y para qué estamos preparados? Bueno, básicamente se ha dicho en las aportaciones de Luisa y María, es decir, para hacer evaluación en distintos niveles, para hacer supervisión de procesos, para intervenir en las estrategias de aprendizaje, desarrollo infantil desde temprana edad, básicamente para hacer prevención de aquellos elementos que sabemos que pueden llegar a ser problemáticos. Bueno, una nota de color, ese sería un ejemplo de un trabajo que se está realizando en el Colegio de Cataluña por parte de algunos colegas que tiene que ver con la aplicación del coaching, del coaching psychology o la psicología coaching en menores, cosa que es algo que no se ha practicado, con un instrumento que permita trabajar las emociones, las dificultades que tienen los niños, etcétera, etcétera. No hay más que una foto del programa, pero eso tiene cantidad de dibujos, digamos que hay un trabajo profundo detrás. ¿Cuál es el problema? Que muchos de esos productos que serían buenas ideas en algún momento no somos capaces ni de explicarlos ni de implementarlos. Es decir, que la administración pública, que es quien debería recoger, pues muchas veces está reacia a innovar con cosas que no están suficientemente validadas. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es diseñarlo, validarlo y luego venderlo, ¿no? En eso están algunas de mis colegas. Y eso sería un ejemplo de cómo podemos hacer aportaciones que, aparte de estar bien trabajadas, sean vendibles. Bueno, ese sería un muro, que supongo que algunos de ustedes conocen, que estaba en Berlín más entero, y que, bueno, se fue cayendo a trocitos, ¿no? Y está claro que para derribar grandes muros se necesita ser muy específico y ser muy continuado. Esas serían metáforas para acabar mi alocución. Tenemos realmente una barrera tremenda en el sistema escolar, porque aunque alguien dijo que estamos en un lugar privilegiado, que es verdad, no estamos siendo los reyes del mambo. Es decir, no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. El lugar es privilegiado, pero estamos un poco maniatados, tal como yo lo veo. Está claro que detrás de esta montaña deben haber cosas. Bueno, no las vemos, pero sabemos que están, pero no las vemos. Entonces, como no las vemos, cuesta mucho hacer creer al otro que están.
Entonces, las familias, que sería uno de nuestros capítulos estrella, sabemos muchísimo de las familias, pero bueno, ¿dónde lo explicamos? ¿Dónde lo demostramos? Y no hablo solo de evidencia empírica, sino de poder mostrar resultados, ¿no? Y ahí tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Es decir, ¿qué les pasa a las familias cuando emigran? ¿Qué les pasa a las familias cuando no saben qué hacer con sus niños de 2 años que mandan en casa? Que, bueno, pues ahí podemos realmente aportar elementos los psicólogos en la escuela. Y por último, me gustaría acabar con una imagen del Bundestag, que es el gobierno donde reside, ¿vale? Donde opera y trabaja el gobierno alemán, que nos tiene apretados, pero no lo hacía solo por eso, sino porque es una estructura muy sólida que tiene un agujero en su cima. Es decir, que en muchos casos la estructura que nosotros mismos hacemos como profesionales de la psicología nos impide ser flexibles, respirar un poco. Es decir, esa estructura es muy sólida, estéticamente es muy bonita, es muy práctica y tiene una abertura en su cénit. Esa abertura por la que puede respirar es la que a veces nos suele faltar a nosotros los psicólogos cuando tenemos que competir entre nosotros entre distintas áreas. Sea escolar, la clínica, no voy a entrar en eso porque no nos iríamos, pero eso nos conviene realmente resolverlo. Y esa sería para mí una recomendación, que en tiempos de crisis deberíamos funcionar unidos, entender que buena parte del conocimiento con el que nos manejamos los psicólogos viene de un tronco común y que las especialidades no son más que adaptaciones al contexto en el que operamos. Muito obrigado, gracias, buenas tardes. Bom, nós tivemos 3 contributos bastante complementares e bastante diferentes sobre os papéis que a psicologia escolar pode desempenhar em tempos de crise, mas seria redutor não dar a oportunidade agora um bocadinho à plateia de fazer questões ou oferecer contributos sobre esta temática antes de passarmos à sessão de encerramento. Portanto, se alguém tiver algo que queira expor, é o momento certo. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Ordem por esta oportunidade de estar neste encontro gratuitamente, porque em tempos de crise tudo se paga. Portanto, obrigada. Queria partilhar convosco um projeto que foi implementado através de uma parceria público-privada entre a associação na qual trabalho neste momento, que é a Associação de Homens do Ego, e a Escola Secundária Cacilhas Tejo, em Almada. Então, o que é que acontece? A escola precisava efetivamente de aumentar a sua capacidade de resposta ao nível psicopedagógico e a associação precisava de gabinetes para podermos dar consultas e para podermos trabalhar. Então, esta parceria contempla efetivamente o apoio logístico por parte da escola para podermos dar as nossas consultas a título privado e prestamos serviços de psicologia gratuitamente para a escola. Posso-vos dizer que ao fim de 1 ano e meio os resultados têm sido muito positivos e penso que o nosso contributo essencialmente não terá que ser para a redução da despesa pública, mas sim para aumento da capacidade de resposta, principalmente no apoio aos alunos que apresentam problemas extracurriculares ao nível cognitivo, aprendizagem, social e económicos. E esses alunos essencialmente precisam do nosso apoio, precisam das nossas consultas e do nosso acompanhamento, independentemente dos pais terem dinheiro ou não para pagar as consultas. Queria deixar aqui, partilhar convosco e dizer essencialmente aos meus colegas que estejam interessados, ofereçam a vossa disponibilidade, o vosso interesse e o vosso apoio nas escolas da localidade onde residem e peçam
se assim o entenderem, algum apoio logístico, porque a escola tem perfeitas condições para nós podermos dar as nossas consultas e fazermos as nossas avaliações, e as escolas não têm instrumentos de avaliação que necessitam para definir os programas pedagógicos dos alunos. Obrigada. Pep, esta es una pregunta en principio para ti. Estuve tentado en preguntar antes a Luisa, pero me pareció que sería mejor empezar por ti, porque así se puede hacer extensiva la pregunta a las colegas, sobre todo si se entiende. Yo intenté averiguar durante la presentación de Luisa de qué marca eran las zapatillas que salían constantemente en sus diapositivas. En España hubieran sido casi sin duda unas Vans. Aquí no lo sé. Entonces, el comentario tiene relación con la pregunta. ¿En qué medida, y esto tiene relación también con lo que Pep hablaba antes de cómo procesa la información la crisis y sobre todo cómo procesa la información nuestros hijos o nuestros críos, es posible que la baja cultura del esfuerzo de nuestros hijos, que ya existía antes de la crisis, tras 5 años de depresión, tenga ahora una actitud más responsable? O dicho de otra manera, ¿el sufrimiento de los padres puede incidir en una mayor madurez solidaria de los hijos, o solo en su incredulidad, en su queja y en su confusión? La segunda pregunta sería, ¿sabemos algo de esto los psicólogos? Y la tercera sería, ¿podemos intervenir los psicólogos en esto, ya que se ha dicho que la crisis es una oportunidad? Bueno, muy buena pregunta, para no irnos también. Influir, yo creo que seguro que la crisis está influyendo, es decir, seguro. Lo que no sabemos es en qué dirección, o sea, no tenemos garantías de en qué dirección y en cuánto tiempo eso puede tener un resultado tangible, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que puede parecer una incertidumbre, en el fondo es una oportunidad para el trabajo del psicólogo. Es decir, que está bien concretar cosas, pero no todo se puede concretar. Por tanto, que un niño que antes hacía así y la mamá ya sabía que tenía sed y entonces le traía agua, tardaba más en aprender a hablar, ¿no? Porque no le hacía falta, ¿no? Es una metáfora, sí, pero es verdad, ¿no? Entonces, si un niño hace así y le compran unos zapatos y ahora le dicen no hay dinero, lo primero es que se va a enfadar, ¿vale? Pero si efectivamente no hay zapatillas, tendrá que buscar otras estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué será capaz de buscar? ¿Qué será capaz de encontrar? Bueno, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que la generación que pasó grandes privaciones, en España al menos, fue capaz de construir grandes patrimonios, ¿no? Eso quiere decir que aquello que le faltó fue capaz de trabajarlo, conseguirlo. El fallo vino que se lo regaló a sus hijos. Y sus hijos, algunos lo preservaron, otros lo dilapidaron, ¿no? Es decir, que sí que puede servir para eso. Yo creo que no puede servir automáticamente. Está bien que podamos acompañar ese proceso, ¿no? Con esos hijos, hijas, es decir, con esos niños que son el futuro, ¿no? Entonces ahí es donde viene el trabajo para el que investiga. Es decir, bueno, eso sirve, bueno, pues vamos a investigar, ¿no? No sé si... Yo tengo la sensación de que muchos padres esconden su sufrimiento para que los hijos aparentemente sigan teniendo las mismas oportunidades de siempre. Y pienso que eso es un error grave que quizá los psicólogos educativos podríamos intentar corregir. Eu gostava de intervir aqui, não sei se é possível agora da minha parte. Boa tarde, estou aqui deste lado.
Meu nome é Célia Alverca, sou psicóloga educacional há cerca de 28 anos. Eu gostava de partilhar convosco algumas preocupações em relação à questão dos serviços de psicologia e orientação, com os estimados colegas que estão na mesa e que cumprimento pessoalmente também, porque me parece que efetivamente, quando falamos de serviços de psicologia e orientação neste momento, estamos a falar de um conceito que está muito fragilizado e penso que quem anda nisto há algum tempo sabe que é assim. Portanto, efetivamente assistimos a uma destruturação, se quisermos, daquilo que eram os serviços de psicologia e orientação tal como eles foram criados. Portanto, hoje em dia somos muito menos do que éramos há cerca de 10 anos atrás, provavelmente, porque as pessoas que se foram reformando, de facto, não houve abertura para efetivação de novos postos de trabalho e temos os nossos colegas muito jovens a concorrerem agora em situações muito complicadas. É uma preocupação muito grande, porque eu assisto todos os dias a centenas de colegas que enviam currículos para escolas para se candidatarem a estes lugares das 18 horas para trabalharem num agrupamento ou 2 agrupamentos e que aceitam qualquer tipo de trabalho, porque de facto precisam de trabalhar. Portanto, falámos aqui ao longo destes 2 dias em coisas muito importantes como a importância da valorização da profissão, obviamente, e a nossa identidade profissional, mas eu penso que podemos estar a correr alguns riscos. E penso que era muito importante que, ao nível das associações profissionais, ao nível das instituições de formação inicial, se conseguisse dar algum apoio a estes nossos jovens colegas que estão, de facto, em situação muito complicada e sujeitos a riscos bastante elevados. Obviamente isto será mau para todos, porque está em causa a nossa imagem social, a nossa imagem profissional e, no fundo, estas condições de trabalho começam a ser efetivamente complicadas, porque em tempo de crise eu diria que nós também estamos um pouco a ter que dar uma resposta mais positiva, mais segura, mais confiante e não me parece que as condições estejam criadas. Portanto, gostava de fazer pergunta à mesa no sentido, não sei se estão pensadas algumas estruturas de apoio, há alguma pressão junto das direções gerais. Eu sei que a Ordem tem feito um trabalho neste sentido, mas parece-me que teremos que fazer mais ainda a bem de todos e, de facto, do apoio a esta crise que também tem a ver com a nossa identidade social. Eu não sei se por parte da mesa alguém quer... Sem dúvida, eu penso, para ser breve, dado o adiantado da hora, penso que a Ordem, neste momento, é o espaço privilegiado para diferentes profissionais, de diferentes, digamos, para estabelecer o diálogo e pensar em formas de organização, de apoio, de apoio específicas e de gerar iniciativas inovadoras para o trabalho nos psicólogos da escola. Portanto, eu não poderia estar mais de acordo com a proposta da colega, não é? Penso que o futuro, do meu ponto de vista, a sobrevivência, eu não estou a dizer sobrevivência no sentido negativo, a sobrevivência e o florescimento, então, se quiser, as duas faces da moeda que estão sempre a tocar-se à medida que os sistemas avançam, a tal sobrevivência e o florescimento que devem ser sempre 2 movimentos, são 2 movimentos básicos de sobrevivência e, portanto, também das instituições e das profissões, eu acho que devem ser feitas, dependem de parcerias. E acho que o tema, a palavra parceria, parece-me uma palavra muito apropriada para o futuro. E pode ter diferentes expressões para responder a diferentes problemas, mas parece-me que é uma palavra bastante apropriada. Portanto, não poderia estar mais de acordo. Sim, também agradeço à colega essa chamada de atenção do isolamento em que muitos trabalham e das pressões.
independente dos serviços de psicologia estarem mais ou menos a funcionar em determinadas escolas e de outros modelos de participação do profissional dos psicólogos nas escolas, porque há vários, atualmente há vários a funcionar em simultâneo, mas nós gostaríamos que todos, independente do vínculo de contratação, digamos, funcionassem de acordo com o modelo do psicólogo escolar. Portanto, e daí esta importância de termos este tipo de abordagens. E para isso, porque nós temos, nos últimos anos, estado um pouco entregues a nós próprios e às nossas redes informais, mas com muito apoio também das universidades. E quero agradecer e um pouco pedir desculpa aqui à minha colega de mesa, a professora Paula, porque uma parte das nossas reflexões em termos e que nos levou a evoluir em termos dos nossos posicionamentos e que nos leva a estar mais seguros daquilo que é o que nós entendemos psicologia escolar ou o que não é psicologia escolar, qual é que deve ser o nosso posicionamento e dessa evolução constante, o devemos também às pessoas que têm vindo a fazer reflexões e teóricas sobre isto, que tem sido uma inspiração para nós. Neste momento, acho que está mais do que na hora de nós passarmos a uma maior formalidade, não é? E com as associações profissionais e com parcerias mais formais para as coisas começarem a estar mais estáveis. E também para comentar o que disse o colega ali sobre as marcas dos ténis. Ele agora não me está a ouvir. Sobre o que o colega disse sobre as marcas dos sapatos, dos ténis. O que eu tenho observado... Bom, eu trabalho numa escola artística e os artistas também estão muito nas vanguardas, mas o que eu tenho estado a observar é que eles estão a mudar as marcas. Têm vindo a mudar. E os jovens apanham o ar do tempo com muita facilidade, isso acho que é bom sabermos, não é? Nós às vezes estamos angustiados e olhamos para eles e eles estão a lidar com as coisas de uma outra maneira. Continua a haver aqueles que têm muitas dificuldades, mas uma maioria deles é saudável e adapta-se rapidamente ao ar do tempo e já começa a ser moda ter os ténis rotos. E começa a ser moda usar ténis baratos. Obrigado. Eu queria aproveitar para saudar a colega Luísa Mota e agradecer-lhe a comunicação que fez hoje, em nome de todos os que trabalhamos nas escolas, porque eu penso que a Luísa foi muito capaz de dizer hoje aqui que aquilo que nós fazemos na escola não se resume à consulta psicológica. Eu acho que a Luísa deixou a ideia fundamental que é um psicólogo a trabalhar em contexto educativo, em contexto escolar, é um recurso da comunidade. E penso que essa grande ideia, Luísa, acho que deixaste-a aqui e queria-te agradecer por isso mesmo. A questão que eu queria levantar tem a ver com a professora, queria dirigi-la à professora Paula, para lhe dizer o seguinte: há 30 anos atrás, quando os psicólogos chegaram às escolas, o lema era pela igualdade de oportunidades. Nós vínhamos de um tempo em Portugal em que havia dois caminhos dentro da escola. No Algarve chamava-se isso os bifes e as costeletas. Os bifes vinham pelo liceu, as costeletas vinham pelo ensino técnico, ou então nem tinham escolaridade. Eu penso que estes tempos de crise, aquilo que nos estão a mostrar, é que esse caminho não ficou tão para trás quanto isso. Hoje de manhã disse aqui, cada vez mais as desigualdades que nós sentimos no terreno, e eu não sei, e queria ouvi-la a esse respeito, se o nosso papel não passa também por novamente defender a igualdade de oportunidades para todos nas escolas, nestes tempos que todos estamos a viver. Eu penso, obrigado pela questão que colocou, eu penso que, sem dúvida, que passa por aí. Essa questão das escolas profissionais e dos liceus. É engraçado, só uma reflexão, como há 30 anos não existe essa divisão, mas ainda hoje os jovens utilizam essa linguagem, digamos isso, a linguagem dos liceus ficou. E eu penso que, sem dúvida, que eu comecei por falar de um relatório da press release do relatório da Unesco. Eu acho que estamos num momento em que a questão da desigualdade e da promoção da igualdade de oportunidades é fundamental e o psicólogo não se pode aliar dessas questões. E a tal complexidade dos modelos de intervenção passa, sem dúvida, também pela utilizar diversos mecanismos para ajudar a promover a igualdade. Não podia estar mais de acordo. Para além da evidência científica que nos diz que
eu há bocado falei dos modelos da resiliência e do desenvolvimento psicológico positivo, que nos diz quem tem mais barreiras, quem sente mais barreiras, a tal ideia de que os psicólogos na escola são agentes privilegiados de promoção da saúde mental, da saúde física e mental, não só da saúde mental, e também de agentes de remoção das barreiras à aprendizagem. Há sujeitos que necessitam, grupos, famílias, comunidades que necessitam de um apoio concentrado, um apoio específico, à ajuda de remoção de mais barreiras. E estes modelos, penso eu, que eu falei, que são modelos, digamos, gerais e consolidados de intervenção do psicólogo na escola, partem desta ideia de que, precisamente, o psicólogo, o modelo aquele de promoção da Adelman e Taylor, é mesmo um modelo de promoção, de ajuda à remoção das barreiras à aprendizagem. É assim. Eles consideram o foco principal na promoção da saúde física e mental é a ajuda à remoção das barreiras da aprendizagem. E sem dúvida que nós temos plenamente consciência que em momentos de crise, sobretudo, em momentos de crise, há sujeitos, comunidades, famílias que enfrentam mais barreiras à diversidade. E que, portanto, o papel do psicólogo, juntamente com outros agentes educativos, outros agentes sociais na remoção dessas barreiras, utilizando formas diversas de intervenção, é sem dúvida central. Não podia estar mais de acordo. Vai descer a tua voz. Ora, boa tarde a todos. Eu chamo-me Jorge e vou para o 16º ano de psicólogo escolar, que é quase a única coisa que eu sei fazer. Eu diria que era a paixão, que é a paixão da minha vida. Eu gostava de que esta paixão passasse a amor, mas o meu país não me deixa. Eu estou muito preocupado porque a crise que nós estamos a viver, do meu ponto de vista, não é uma crise financeira, não é uma crise de euros, mas é uma crise de mentalidades dos nossos governantes e, acima de tudo, uma crise no que diz respeito à abertura em relação à psicologia das escolas. Eu vou particularizar um bocadinho e pegando no rácio dos alunos. Eu de 2007 até hoje sempre trabalhei ao nível de contratação de escola, sempre estive em agrupamentos de escola. Este ano vou fazer, e daí que eu se calhar sou a pessoa no país que estou mais próximo dos rácios, e vocês vão perceber porquê. Este ano que vem, que já começou, eu vou fazer 2 agrupamentos de escola. Ou seja, são mais de 5.000 alunos, 15 escolas EB1 com pré, 2 EB2-3 e uma secundária. Ou seja, eu não consigo imaginar ainda, porque se calhar ainda estou em estado de coma, acerca daquilo com que eu me vou deparar. Um dos agrupamentos eu já conheço bem, porque estive lá o ano passado. O outro agrupamento eu não conheço ainda. Ou seja, torna-se um trabalho muito difícil de fazer. E porquê é que eu disse há um bocadinho que é essencialmente uma crise de mentalidades? Está mais do que provado que basta um psicólogo que esteja colocado numa escola, basta esse psicólogo recuperar ao nível do rendimento escolar de um aluno, basta recuperar 3 alunos para que o salário desse psicólogo seja pago. É evidente que um psicólogo recupera, entre aspas, mais do que 3 alunos. Recupera muitos mais. Quantas vezes, e os colegas que trabalham em escolas sabem isso muito bem, quantas vezes nós basta passar por um aluno e dar uma palmadinha nas costas, pronto, passo a expressão, para que esse aluno de repente até se sinta mais motivado, a autoestima dele cresça mais um bocadinho, ele até estuda mais um bocadinho, até consegue transitar. Ou então chegamos a um conselho de turma onde o aluno já está à partida reprovado e uma intervenção nossa faz com que esse aluno até transite de ano. É evidente que não podemos colocar, e eu nem sequer vou falar isso depois, a ordem que já está a tratar disso, a seu tempo também irá falar, nem sequer vou falar nas repercussões que vão ter a nível do futuro dos alunos que este ano não vão ter serviço de psicologia. Isto no meu caso. É evidente que há outros psicólogos que vão estar com agrupamentos de escolas com 2.500 alunos com 18 horas de serviço semanal. Também não consigo perceber o que é que esses técnicos conseguem ou conseguiram fazer. Ainda por cima, o que é que nós temos nas escolas e no agrupamento onde eu estive colocado o ano passado e onde eu vou estar este ano? Nós temos 75% a mais de alunos do que o que deveríamos ter.
Ou seja, eu se quiser ter um psicólogo estagiário não vou conseguir ter porque não temos espaço para fazer qualquer tipo de trabalho. A minha salinha não é uma sala, é um fundo de um corredor tapado com uns vidros, 100% consegue-se trabalhar à vontade, mas não é uma sala sequer. E isto torna, como é lógico, tudo muito complicado. Mas não é, eu não estou preocupado com a sala, eu estou preocupado em que nós conseguiríamos, e se fosse possível, nós termos efetivamente o rácio de um psicólogo para 1000 alunos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso sucesso, porque eu acredito sinceramente que os psicólogos escolares trabalham muito bem, e todos os anos, no final de cada ano, a maior parte deles são despedidos a 31 de agosto para voltar a concorrer. Isto torna-se, a preparação de um ano para o ano seguinte torna-se muito difícil, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no ano seguinte. Pronto, eu teria muito mais coisas para dizer, mas também não me quero alongar, mas basicamente gostaria de sublinhar o rácio, que era o objetivo que a Ordem quer atingir e que eu também, enquanto psicólogo escolar nestes últimos anos, gostaria de ver concretizado. Obrigado pela atenção. Bom, eu, estando a moderar, não devia fazê-lo, mas vou aproveitar para dizer algumas coisas. Ninguém gosta do rácio de 1 por 1000. Acho que ninguém gosta. Ninguém acredita em rácios como soluções infinitas e que resolvem tudo. O problema é que tal é o nível de discurso que existe neste momento em Portugal, que nós temos de apresentar um objetivo claro e um objetivo que, a nível político, seja negociável. Nós não podemos estar em crise e esperar que os recursos disponíveis para lidar com a crise sejam menores que os que tínhamos antes da crise. E nós temos crise em todos os sistemas. E nós falamos no passado, nos serviços de psicologia, como alturas em que o Estado prestava mais atenção e as necessidades, na verdade, eram menores. As necessidades aumentaram, a crise aumentou, todos os serviços, quer sejam os SPOs, quer sejam os psicólogos contratados, quer sejam os outros psicólogos, nós necessitamos de reforço. E o que temos é desvalorização, é um pedido de um turbo ao psicólogo. Para quem não sabe, eu não sendo um psicólogo contratado, mas trabalho com 2 agrupamentos há 9 anos. É giro, porque os agrupamentos são pequenos, e se faz 30 km para ir de uma escola para a outra, mas efetivamente não é um modelo que eu prescreva a ninguém. Mas na prática, o que é que nós precisamos? Precisamos de parcerias, precisamos ganhar dimensão mediática para expor o que se passa e que às vezes não tem ainda a visibilidade que necessita. Precisamos de perceber que esta questão é uma questão unânime. Os diretores das escolas pedem o mesmo que os psicólogos, pedem mais psicólogos, mais trabalho psicológico. Os pais pedem o mesmo. Os professores, na maioria dos casos, quando têm as suas próprias questões, pedem o mesmo. E o que os psicólogos efetivamente procuram, em primeiro lugar, é dar maior capacidade de resposta. Um psicólogo por 1000 alunos só ilustra um facto que é muito simples, por isso é que fizemos todos aqueles estudos, a grande parte, por isso é que criámos tanto enfoque no Congresso, é que nós não podemos ir atrás da Europa, divergindo nela no que é o cuidado e os serviços de psicologia. E se calhar a nossa situação até requer mais. Mas não ter um psicólogo enquadrado no meio escolar, parte da comunidade escolar, por 1000 alunos, é não ter o mínimo. É não ter o minimamente necessário para sequer recuperar o que seria o básico e muito baixo investimento que seria necessário para isto. O Estado não precisa efetivamente de ir buscar muito dinheiro para o fazer, mas o retorno financeiro que teria seria verificável no curto e no médio prazo. E é o que vimos dos outros países, na verdade, é o que vimos dos outros lados. E, portanto, sem dúvida que precisamos das parcerias e definir este papel do psicólogo em conjunto com as universidades, e precisamos dos outros setores ligados à educação para dar densidade a isto que é normal funcionamento dos psicólogos nas escolas. Mas estamos longe do normal funcionamento e precisamos recuperar boa parte. Nós todos os dias, todos os anos, são atiradas emergências sob a forma dos psicólogos contratados para cima da mesa e os outros sistemas de psicologia cada vez mais são atiradas emergências. E nós precisamos primeiro de recuperar algum nível de normalidade para depois passar ao que é o desejável. E se calhar podemos aprender com a experiência em outros países e o pensamento de outros países, mas é o primeiro passo e acho que muitos dos contributos que vêm normalmente à Ordem vêm neste sentido. Como é que nós fazemos para chegar a uma cobertura que seja pelo menos próxima do são? E é verdade, o primeiro passo é chegar e criar a densidade de atenção para que o problema seja posto em nível de execuibilidade. De resto, queria agradecer a participação de toda a gente, realmente para final de congresso. É bom sinal, quer dizer que a questão da psicologia escolar é uma questão que as pessoas estão interessadas, é uma questão que realmente em tempos de crise se torna principal.
Mudando um bocadinho de agulha, e peço desculpa, mas pediram para dizer 3 coisas antes de passar ao muito atrasado cerimónia de encerramento. São 3 informações práticas. Todas as pessoas que se inscreveram online para o passeio pedestre à alta, que deve estar quase a acontecer, por favor, confirmem lá junto do secretariado. As pessoas relativamente a certificados, os certificados de participação serão enviados de forma eletrónica, ou por e-mail, ou colocados na área presencial. E, em terceiro lugar, pediram-nos para lembrar, para o máximo se possível, as pessoas entregarem o questionário de satisfação relativamente ao Congresso. Portanto, todas estas coisas práticas, mas importante é, no fim, agradecer à mesa pelas contribuições que deram e toda a gente que ficou até ao fim para discutir estes assuntos. Não existirá intervalo, vamos passar diretamente para a cerimónia de encerramento. Boa tarde.